Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco essa noite. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 4. Ok? Vamos ler a palavra de Deus, o Salmo inteiro. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Tua palavra tem poder para transformar vidas. Nós cremos nisso. Cremos que o teu Santo Espírito está entre nós, trabalhando em nossas vidas. Aplica no nosso coração os princípios aqui contidos e esteja conosco nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Dormir não é tão fácil quanto parece. Olha só alguns dados. Em 1940, estima-se que em torno de 3% da população lá dos Estados Unidos dormia menos de 5 horas por dia. Em 2013, 14% da população dormia menos de 5 horas por dia. Em 2023, ano passado, 20% da população dormia menos de 5 horas por dia. E a tendência é continuar aumentando. E aqui no Brasil, 46% da população, ou seja, 73 milhões de pessoas, sofrem com a insônia. E algumas instituições já declararam que a insuficiência de sono é um problema de saúde pública. Meus irmãos, descansar exige treino. Não é tão fácil quanto parece. Os pais de recém-nascidos sabem disso. Eles não nascem sabendo dormir à noite. E a verdade é que muitos adultos desaprenderam a pegar no sono à noite. É tanta coisa na cabeça, né, para resolver, é tanta coisa que te faz sentir insegurança, que te faz sentir ansiedade, sentir estresse. Afinal, como é que você pode dormir em meio à angústia, em meio aos sofrimentos da vida, se você se sente tão inseguro? E no texto de hoje, Davi estava passando por uma angústia terrível. Mas mesmo assim ele termina dizendo: em paz me deito e logo pego no sono. Como é que Davi conseguia dormir tão bem numa situação tão complicada? Era um tempo de sofrimento. Olha lá no versículo 1. Acompanhem nas suas Bíblias comigo. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então Davi estava passando um momento difícil. Tem uma calamidade no contexto, uma luta, uma tribulação. E diante disso, ele canta um lamento ao Senhor. Ele canta essa oração. Ele clama pela ajuda do seu Pai eterno. Muitos comentaristas tentaram identificar qual que era essa angústia que ele passava, qual que era o sofrimento, qual que era a calamidade. Será que ele está fugindo de Saul? Porque tem essa ocasião. Será que ele está fugindo de Absalão? Alguns dizem que toda a terra passava por uma grande seca e que a crise gerada por essa seca agora colocava a elite de Israel contra o rei. Mas a verdade é que talvez não seja nada disso. E que a gente provavelmente nunca vai saber com certeza as exatas circunstâncias em que Davi escreveu esse salmo. Mas uma coisa dá para perceber aqui, é uma crise geral. É algo que impactava muitos dentre o povo. Se você olhar lá no versículo 6, ele diz: há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Ou seja, não só o rei, mas todo o reino estava passando por uma crise, por um sofrimento. Israel estava passando um momento difícil. Era crise, irmãos.
E aí, quando o sofrimento bate forte, o que o povo pode fazer? Quando o sofrimento bate forte, como é que você reage? O que você pode fazer? Qual que é a sua resposta? No texto de hoje, o Davi nos convida a confiar no Senhor. Confiar no Senhor apesar daqueles que agem mal à nossa volta. Então, esse é o meu desafio para você hoje. Confia no Senhor. Confie no Senhor. E, em primeiro lugar, confie no Senhor apesar dos revoltosos. Olha lá para o versículo 2. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Davi estava falando aqui com homens rebeldes. E o termo original aqui para homens se refere a pessoas poderosas, ou a pessoas que se acham poderosas, pelo menos. Mas são homens ali à sua volta que estavam dizendo: esse rei é o problema. Davi não devia governar sobre nós. Quem é que decidiu que esse cara aí devia governar sobre nós? E aí, irmãos, quem é que decidiu que Davi devia governar sobre Israel? A gente sabe a resposta, né? Os conhecedores das Escrituras. Quem escolheu Davi foi o próprio Deus. Isso você pode conferir lá em 1 Samuel 16. Meus queridos, se rebelar contra o reinado de Davi não é a mesma coisa que falar mal do presidente, que se rebelar contra o presidente. Não é a mesma coisa que tentar demitir o seu chefe da sua empresa ou demitir o pastor da igreja, não é a mesma coisa. Se rebelar contra o ungido do Senhor é se rebelar contra o próprio Senhor. Em 1 Samuel 16, ele chega a dizer, quando Samuel olha para Davi ali na casa de Jessé, eles estão naquele ambiente, o próprio Deus diz para Jessé: levante-se e unja-o, pois este é ele, esse é o rei de Israel. O próprio Deus dizendo: esse é o rei de Israel, separado dentre o povo para governar o povo de Deus. Se revoltar contra o ungido de Deus é se rebelar contra a palavra do Senhor, contra aquele que o declarou rei. Mesmo assim, esses homens estavam se revoltando contra o seu rei, questionando o seu reinado, desprezando sua autoridade, e eles dizem, por isso que Davi diz, tornando sua glória em vexame. No versículo 2 de novo, ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Veja, os revoltosos amavam vaidades. O termo hebraico usado aqui para vaidades significa literalmente recipientes vazios, coisas vazias. Esses homens amavam coisas vazias, coisas que nunca poderiam satisfazê-los completamente. Eles eram homens que buscavam mentiras, perseguiam ilusões, eram como alguém sedento que ama pegar para si copos cheios de ar. Na expectativa ali, a pessoa está morrendo de sede, mas ela sempre entorna um copo vazio na expectativa de matar a sua sede. Se iludem. Acham que vão satisfazer as suas esperanças com inutilidades. Esses homens tinham, como Agostinho falava, amores desordenados. Meu irmão, qualquer amor que na sua vida estiver acima do seu amor pelo Senhor Jesus é um amor desordenado e vão. Nenhuma das coisas desse mundo que você tanto ama podem te dar aquilo que você tanto deseja. Eclesiastes 3:11. Deus pôs a eternidade no coração do homem. E Agostinho fez a seguinte oração: Tu nos fizeste para ti mesmo, ó Senhor, e o nosso coração não encontra descanso até que descanse em ti. Meu irmão, preste atenção nisso. Se você trocar a ordem dos seus amores, se você buscar preencher o seu coração com as coisas desse mundo, se você amar mais a criação do que o Criador, você vai se ver nessa mesma situação dos opositores de Davi. Vai ser como amar vaidades, perseguir ilusões, vai só te frustrar. Em seguida, Davi avisa os seus opositores. Olha lá para o versículo 3. Acompanhem nas suas Bíblias. Olha lá para o versículo 3. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve.
quando eu clamo por ele. Davi sabia da sua própria identidade. E Davi tinha certeza que ele estava sendo fiel a Deus. E é por isso que ele disse lá no começo, no primeiro versículo: ó Deus da minha justiça, ó Deus que fazes justiça a mim. É o que garante a minha justiça, é o que me defende na minha inocência. Então ele avisa os seus opositores: o Senhor sabe da minha inocência. Ele separa os seus fiéis, ele me vê e ele me ouve. Tenho certeza que vocês vão continuar nessa linha de ação? Vocês lembram quem eu sou? Pois quando eu orar, o Senhor vai me ouvir. Meu querido, glória a Deus, porque Ele ouve a oração dos seus filhos. Quando o sofrimento chegar, clame a Ele. Ele te ouve, Ele ouve os seus escolhidos. Então ele continua a sua exortação lá no versículo 4. Irai-vos e não pequeis. E na língua original é literalmente agitai-vos e não pequeis. Não como um mandamento para que você se ire o tempo todo, essa não é a ideia, mas como um reconhecimento de que em certas situações a gente se agita mesmo, a gente se ira mesmo. Tem uma citação atribuída a João Crisóstomo que diz assim: aquele que está irado sem causa, peca. Mas aquele que não está irado quando há causa, também peca, pois a paciência irrazoável é o berço de muitos erros. Olha só, a ira por si só não é pecado. Deus se ira, Jesus se irou. Uma pregação de Jim Keller diz assim: se você nunca fica irado a respeito de nada, então você não ama nada. Pois quando você vê aquilo que você mais ama sob ameaça, você se ira. Se você é indiferente, você não está amando. A gente sai em defesa daquilo que a gente ama. Isso é ira. É sair poderosamente em defesa daquilo que você mais ama. Então você destrói, você pulveriza a ameaça. Então, se você olhar para as coisas no seu coração que te deixam mais irritado e perguntar: o que eu estou defendendo? Então você vai saber as coisas que seu coração mais ama. Olha só, se você olhar para as coisas que mais te deixam irritado no seu dia a dia e você se perguntar: o que eu estou defendendo aqui nesse momento? Então você vai saber o que você mais ama. Meu irmão, quando você perder algo que você ama, você vai ficar furioso mesmo. Mas às vezes a gente fica irado por coisas tão pequenas. Se você tanto ama a sua autoridade, ser desrespeitado vai mexer muito com você, vai te causar muita ira. Se você ama ser admirado, ser desprezado vai mexer muito com você. Se você ama demais suas coisas, quando o seu filho quebrar uma delas, você vai ficar furioso. Mas existem também ocasiões em que a gente fica irado por coisas maiores. E eu fico pensando nas pessoas do Sul, que perderam tudo que tinham. Por que, Senhor? Por que, Senhor? O Senhor permitiu que eu perdesse minha casa, que eu perdesse minha carreira, que eu perdesse minha família. Talvez você fique irado nesses momentos. A grande questão é: você está disposto a pecar em nome disso? Irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis, no versículo 4, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Então, para conseguir se irar e não pecar, a gente precisa seguir o conselho de Davi. Reflita, vá para casa, coloca a sua cabeça no travesseiro, consulta o seu coração, sonda o seu coração, sossegai, ou seja, fica calado um pouquinho. Para de reclamar com Deus um pouquinho e sonda o seu coração. Reflita. Você está disposto a pecar em nome das coisas que você ama? Meus irmãos, nós precisamos reavaliar a hierarquia dos nossos amores. Qual é o seu maior amor? Se você está disposto a pecar contra o seu rei, então é porque você tem amado mais as coisas desse mundo do que o seu rei. Deixa eu te falar uma coisa. Amores desordenados criam uma ira desordenada. Ou seja, você vai acabar se irando
e pecando em nome do seu verdadeiro amor. Qual que você ama mais? Aquilo que você perdeu ou o seu Senhor? Aquilo que está sendo ameaçado ou o seu rei? Será que você está disposto a se revoltar contra o rei? Você lembra quem é o seu rei? Em meio ao sofrimento, a gente pode se esquecer de quem é aquele contra quem nós nos revoltamos. Meu irmão, o verdadeiro ungido do Senhor é Jesus. Davi era só uma sombra dele. O maior rei é Jesus, não é Davi. Jesus foi totalmente inocente, não só naquela situação. Foi totalmente piedoso, totalmente perfeito. Se Deus ouvia quando Davi clamava, tenha absoluta certeza, quando Jesus clama, o Senhor ouve. O Senhor ouve a intercessão e a oração do seu filho. E graças a Deus ele intercede por você. Ele não intercede contra você. Ele é o seu maior amor. Ele é aquele que satisfaz os maiores anseios da nossa alma. Ele é aquele que morreu e que ressuscitou por você. Se você sofre, ele sofreu por você. Se você tem sofrido, ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. E ele sofre conosco, ele está com a gente. Em meio ao sofrimento, não se junte aos revoltosos. Não se revolte contra o ungido de Deus. Lembre-se de quem ele é Jesus. Ele é aquele que te ama, ele é um amado da sua alma. Então, em vez de se irar e pecar, o que os homens deviam fazer? Olha lá no versículo 5. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Oferecer sacrifícios de justiça, ou seja, conforme a lei exigia. Isso significava dar meia volta, se arrepender. Podia ser um ato de contrição, esse sacrifício, pedindo perdão pelos seus pecados. Podia ser um ato de louvor, podia ser um ato de consagração. Mas, de qualquer forma, a ideia aqui é que Davi está dizendo: arrependa-se e demonstre isso sinceramente diante de Deus, diante do altar de Deus. Meu querido, por mais que possa parecer que o Senhor quer o seu mal, isso não é verdade. Diante do sofrimento, não se rebele contra Ele. Corra para Ele, Ele te ama. Não se junte aos revoltosos, não se junte aos homens que estão irados contra o rei. Confie no Senhor. Então, em primeiro lugar, confie no Senhor, apesar dos revoltosos. Em segundo lugar, confie no Senhor, apesar dos desesperançosos. Olha para o versículo 6. Davi agora encerra o seu diálogo com os revoltosos e ele começa a falar com o seu Deus. Olha lá para o versículo 6. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Ele diz: Senhor, muitos têm reagido com desespero. Quem nos dará a conhecer o bem? Ou seja, quem vai nos tirar dessa situação? Então, em Israel aqui, não existiam apenas os revoltosos, existiam também os desesperados. Pessoas sem esperança. É como se Davi dissesse para eles: como assim vocês perguntam quem vai nos ajudar? Vocês, por acaso, são órfãos? Por acaso vocês são um povo que não tem um pai que cuida de vocês? Um povo sem Deus? Por acaso vocês são um povo sem esperança? E Davi em oração diz: eu sei a resposta. Eu sei quem vai nos ajudar. Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Ele é quem nos guarda. Nele eu confio. Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Ou seja, Senhor, nos mostra o teu favor. Senhor, tu és aquele que pode nos ajudar. Você já ouviu falar de eutanásia psiquiátrica? A grosso modo, basicamente, eutanásia é quando os médicos oferecem ajuda para que alguém se mate. A eutanásia psiquiátrica acontece quando a principal causa dessa decisão é uma doença mental. Olha essa notícia que saiu algumas semanas atrás. Jovem recorre à eutanásia psiquiátrica nos Países Baixos. Sinto alívio, tem sido uma luta muito longa. E essa jovem aqui está no espectro autista, sofre de depressão, ansiedade, transtorno de personalidade borderline. E depois de muito sofrimento, ela tomou a decisão de morrer. E ela conta na entrevista qual foi o momento chave para essa decisão. Foi quando o psiquiatra dela assegurou:
não tem mais o que fazer. Você não tem mais esperança, isso nunca vai melhorar, não há ninguém que possa te ajudar. O parceiro dela apoia. É o parceiro dela que mora com ela, o namorado dela, que vai estar ali do lado dela, segurando a mão dela, quando o médico aplicar ali o sedativo e o medicamento que vai parar o coração dela. A medicina já não consegue oferecer esperança para essa pessoa. E o governo concordou, então concederam autorização para o suicídio, o namorado apoia, todo mundo ao seu redor dizendo, é melhor você se matar mesmo, não tem o que fazer. Tudo o que o mundo consegue oferecer é desespero para essa mulher. Meu querido, eu não sei por quais sofrimentos você passa hoje, mas o mundo não pode te oferecer uma esperança final. Suas coisas não são rochas sólidas o suficiente para que você se firme nelas. Enchentes levam todas elas. Mesmo as pessoas que você ama, elas não são refúgios eternos. Elas pecam, elas morrem, elas passam. Você precisa de um refúgio que não pode ser abalado. Você precisa de um auxiliador que nunca te deixará. Você precisa de uma rocha eterna, um abrigo que nunca passa, uma esperança imortal. Mas não acredite quando te disserem, isso não existe. Não acredite quando te disserem, não há ninguém que possa te ajudar, não tem o que fazer. Essa rocha, esse abrigo, essa esperança existe. No tempo de Davi, o povo estava desesperado, desesperançoso. Eles se esqueceram da rocha de Israel, daquele que cuidava deles. Mas Davi não se esqueceu e ele diz, confiai no Senhor. Olha para o versículo 7. Versículo 7. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Meu irmão, que versículo desafiador. Por que Davi está tão alegre aqui? É porque Deus interviu na situação e encheu ele de dinheiro? É porque Israel agora já não passava mais fome? É porque ele já era mais rico? Não é por isso. Na verdade, ele está dizendo, eles têm muito mais coisas do que eu, mas eu sou muito mais feliz do que eles. Eles têm muito mais dinheiro do que eu, mas eu sou muito mais rico do que eles. O sofrimento não passou ainda aqui. Ele ainda está orando por ajuda, mas ele já está alegre. Feliz em meio ao sofrimento. Muitos anos depois, o apóstolo Paulo escreveria de uma prisão. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome. Tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele tinha um refúgio que não podia ser abalado. Em 2 Coríntios 6, ele diz assim, Paulo, que ele era espancado, mas não morto, entristecido, mas sempre alegre, pobre, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Davi se sentia assim. O sofrimento não tinha passado, mas ele já estava alegre. Como é que isso podia acontecer? É que o maior amor de Davi ninguém podia tirar. A maior riqueza de Davi era inalcançável. A alegria de Davi estava no Senhor. Ele tinha um refúgio que não podia ser abalado. Então, em meio à calamidade, ele conseguia dizer lá no versículo 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Tamanha era a confiança e a paz que Davi tinha no seu Deus, que ele podia dormir tranquilo em meio ao caos, em meio à crise. Meu querido, nossa necessidade de dormir revela um pouco de quem nós somos. Um autor escreveu assim, nossa necessidade de sono revela que temos limites. Quando dormimos, somos incapazes de nos defendermos, de nos protegermos,
de controlar o mundo ao nosso redor. O sono expõe a realidade. Somos frágeis e fracos. Precisamos de um guia, precisamos de um guarda. Em outras palavras, para você dormir bem, você precisa saber que você está seguro. Só que você não consegue garantir sua própria segurança dormindo. Davi se sentia seguro, então ele dormia tranquilo. Como é que você tem dormido? E eu sei que existem outros fatores que podem atrapalhar o sono, problemas de saúde, filho recém-nascido. Mas a gente tem que admitir uma coisa aqui. Davi fez uma conexão entre confiança, paz e sono. Caí no sono à noite. Então, meu irmão, sonda teu coração. Será que é a falta de paz que te impede de dormir? Será que essa falta de paz não vem da sua falta de confiança no Senhor? Será que é por isso que fica voltando aquele tanto de assunto do trabalho e você não consegue pegar no sono? Porque você não consegue entregar nas mãos do seu Deus, daquele que cuida de você, daquele que é a sua rocha. Lembra que eu falei que existem amores desordenados? Pois também existem refúgios desordenados. Qualquer refúgio que no seu coração estiver acima do Senhor Jesus vai ser um refúgio desordenado e um refúgio vão. Qual que é o seu maior refúgio? Quando o sofrimento bate, para onde é que você vai? Para se recarregar? Para onde é que você corre? Durante o estresse do dia a dia, o que você faz? Será que você corre para a oração? Para a palavra de Deus? Para a adoração? Você se recarrega nesses momentos? Tem muita gente que anda procurando refúgio nas redes sociais, na pornografia, no trabalho, na comida, e até mesmo em certas pessoas. Meu querido, apenas Jesus é um refúgio que não pode ser abalado. Apenas sua morte na cruz pode te salvar da morte eterna. Apenas a sua vida pode lhe dar a vida eterna. Quando o sofrimento chegar, corre para Jesus. Confia em Jesus. Ele é a sua esperança. Tem um hino americano famoso que diz assim: volte seus olhos para Jesus. Olha bem em seu rosto maravilhoso, e as coisas deste mundo ficarão estranhamente ofuscadas à luz da sua glória e da sua graça. Não se junte aos homens desesperados. Confia no Senhor, apesar dos desesperançosos. Em conclusão, eu sei que é difícil entender por que Deus escreveu nossos dias da forma que Ele escreveu. Por que Ele planejou desse jeito? E existem ocasiões que a gente, de fato, se pergunta. E no primeiro semestre, eu e a Thaís nos perguntamos muito por que o Senhor tinha escrito. Porque meu filho ficou internado, para quem não sabe, na UTI. E era difícil lembrar que Jesus estava lá com a gente. E a gente pergunta para Deus, por que o Senhor escreveu desse jeito? Mas tenha certeza disso, Ele não quer o seu mal. Nosso Deus não é um Deus sádico. Quando Ele diz, confie em mim, Ele não fala como quem nunca teve que sofrer, como quem nunca teve que confiar. O Senhor está conosco, Ele sofre conosco e Ele veio sofrer por você. Jesus sofreu imensa angústia e Ele fez isso confiando no seu Pai. E o Pai perdeu um filho na cruz. Ele sofreu por você e isso devia ganhar a sua confiança nele. Não se revolte contra o rei, pelo contrário, confie no rei. O nosso rei não é o rei Davi. Davi morreu. O nosso rei é um abrigo que nunca passará. Meu querido, eu não sei porque Deus escreveu os seus dias tão difíceis assim, mas eu sei que de forma inexplicável todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu tenho certeza que também que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos tirar da mão de Jesus. Ele é o bom pastor e ele disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada. Nada pode nos tirar da mão do bom pastor. Será que Jesus é o seu maior amor? Sua maior riqueza? Será que Jesus é o seu maior refúgio? Quando ele for todas essas coisas, você vai poder se deitar e logo pegar no sono com a paz que excede todo o entendimento. Vamos orar? Senhor Jesus, nos ajuda a confiar em Ti. Somos fracos, nossos olhos se concentram nas circunstâncias, e as circunstâncias são tão difíceis. Eu não sei o que passa com cada um aqui, Senhor, mas enche o coração de cada um aqui essa noite. Enche com Teu Espírito. Nos dá Teu consolo, Tua paz, Tua alegria. Nos ajuda a ter o Senhor como nosso maior valor, como aquele que pode realmente nos ajudar, a nossa esperança. Nos ajuda a esperar ansiosamente pela eternidade, quando estaremos contigo de novo. Nos abençoa, nos dá forças, Pai, para confiar em Ti. Em nome de Jesus. Amém.